Então, hoje estamos começando o nosso segundo dia de Simples Podcast. Exatamente, segundo episódio de um simples podcast. Hoje teve até uma decoraçãozinha de mesa. Hoje teve plantinha natural, café e água. Pois é. Mas ainda estamos fazendo aqui do quintal, porque Ainda é do quintal de casa. ainda não temos muitas opções. Inicialmente eu pensei na gente falar sobre como é trabalhar como empreendedor e tudo mais. Mas depois dessas lives que a gente fez conforme eu imaginava o tema, acabaram vindo essas ideias de como se manter ativo e constante. Como se manter na pegada da produção. Da produção Constante. Da produção de conteúdo, e a gente pode falar um pouco também de como é isso, né? De conseguir fazer as coisas sem ter um patrão para dizer, ou as coisas que são da empresa, mas que não tem um cliente por trás, né? Demandando uma deadline e tudo mais. Como é que é fazer as coisas sem ninguém te cobrando nada. Exatamente, não ser você próprio. E eu queria falar sobre as dificuldades, né, de fazer isso. Porque esses dias eu tava falando com o Lucas, meu amigo, e ele tava falando que a gente parece sempre estar bem animado, fazendo os vídeos e tal. E de fato, quando a gente começa, né, a fazer, a gente acaba ficando animado. Mas nem sempre a gente tá com ânimo de começar. Começar às vezes é um problema, rola aquela preguiça, rola um pouco daquela falta de força, de vontade, mas depois que, pelo menos pra mim, depois que eu começo a armar o setup, a coisa começa a fluir, eu vou entrando no flow de arrumar, de preparar, acho que minha cabeça já está entendendo que eu estou naquele momento de gravar, então tem que me animar, tem que parecer bem na câmera, e de acordo com o que o Lucas falou, a gente tem parecido bem na câmera, né? Já que ele disse que a gente parece estar sempre animado fazendo. Pois é. Enfim, mas por que eu queria falar das dificuldades? Porque o Lucas não foi a primeira pessoa a comentar sobre isso. A gente, nas lives que a gente fez, a gente viu o pessoal falando e comentando sobre como manter a constância e como, né, produzir e todas essas coisas. E eu acho que a gente vê muito na internet o resultado final. Sim. A gente vê muito o vídeo pronto, né? A gente não vê os bastidores por trás. E os bastidores por trás, às vezes, tem muito mais coisa do que a gente vê. Não só a iluminação, como todo o processo pra gente chegar lá. E eu não tô querendo falar isso pra falar que é mais difícil do que parece. E que, né, tem que ser valorizado. Mas porque eu acho que quando a gente assiste muito o negócio pronto, a gente acaba ficando com essa sensação de filme, em que as coisas vão passando rápido, as coisas vão acontecendo, assim, com aquela música tocando no final, no fundo, e vai passando só aqueles momentos principais, né, do progresso do personagem, e ele sai, sei lá, do fundo do poço até o sucesso absoluto. Até o sucesso absoluto em 3 minutos de música, e tudo passou super rápido. E eu, pelo menos, né, às vezes tenho essa vontade de que eu paro pra estudar ou paro pra fazer uma coisa e eu só queria que começasse a tocar música e tudo passasse rápido e eu já colhesse os frutos no final do caminho. Que a próxima sequência de cenas fosse eu fazendo aquela super puta produção. Pois é. E eu acho que só deve ser como algumas pessoas se sentem, porque eu não acredito que eu sou tão estranha a ponto de pensar isso sozinha. Então... Se te serve de consolo, também penso isso. Pois é. Você não é estranha sozinha, nós somos estranhos juntos. Parabéns pra gente. Ai, que bom. E às vezes tem dia que realmente a gente não tá animado e não tá tão disposto assim a fazer isso. Pode parecer um podcast meio chato de se ouvir, talvez, mas é porque tem pessoas, por exemplo, que a gente segue na internet que me dão um desânimo exatamente por estar sempre, ou pelo menos por eu ter sempre essa impressão de estar sempre disposto e ativo e fazendo e produzindo e cada vez mais, e eu fico com a sensação de que eu não vou conseguir chegar lá nunca, porque eu não tô assim sempre. Tem dia que eu não quero fazer nada e tem dia que nada do que eu faço tá bom, pelo menos pra mim, provavelmente porque, né, é uma questão do meu ponto de vista com relação ao negócio, não necessariamente que o negócio não está bom, mas
Eu nunca fico satisfeita. Mas o que acontece é que mesmo nesses dias a gente faz. E mesmo nesses dias a gente publica. Sim. Mesmo quando a gente começou a produzir esses vídeos e tudo mais, eu tive que abrir mão de muita coisa, assim, psicológica, do tipo, nossa, meu cabelo não tá bom, né, essa frase não ficou boa, mas não tem como fazer de novo, ou simplesmente não vai ficar bom nesse dia, porque, né, eu não tô com esse olhar. E vai assim mesmo pro ar, porque a gente se comprometeu a fazer isso, e a gente tá fazendo isso por um objetivo maior. Então, Sim. se esse não tiver tão bom quanto eu gostaria, ele vai mesmo assim, porque amanhã a gente faz melhor, ou mesmo que não faça, a gente tem um propósito maior, então vai ter que ir pro ar de qualquer jeito. No objetivo principal e vai fazendo. Exatamente. Então eu acho que a gente tem que falar sobre isso, eu queria que a gente falasse sobre isso, e que a gente tem que falar sobre isso, que mesmo o que a gente publica, e às vezes as pessoas acham bom, graças a Deus até agora todo mundo tá achando bom, nem sempre a gente acha, mas a gente faz mesmo assim, porque a gente se comprometeu com a gente mesmo a fazer isso. E não só com a gente mesmo, mas já nos comprometemos publicamente. A gente abriu o jogo falando que são 365 vídeos, então o compromisso público agora. Mas é um público que não tem uma pessoa específica, então ainda é como a gente mesmo, porque no Sim. fim das contas, ok, se a gente não continuar fazendo, né, pode não ser legal para a empresa e tal, mas ainda assim é a nossa empresa, entendeu? Ainda é com a gente, porque quem vai sair prejudicado é a gente. Se alguma coisa der errado, o problema é só nosso. A gente não tá botando a empresa de outra pessoa, a gente não tá botando o faturamento de outra empresa em risco, né? É um problema só nosso, então é menos pior. Sim. Bem menos pior, na verdade. É menos. Eu acho que existe uma menor cobrança no fato de você deixar de fazer alguma coisa ou não. Eu sei que tem gente que é super disciplinada e que tem gente que, né, vai fazer de qualquer jeito, que não acha que é menos cobrança porque tá fazendo pra você mesmo, né? Até se cobra um pouco mais por estar fazendo pra você mesmo e tal, mas não é exatamente o nosso caso. Eu gosto, né? Eu acho que as coisas têm que estar assim, sempre melhores e tal. Eu sempre me cobro bastante, mas eu não tenho essa coisa de achar que o gato tá aparecendo, eu acho. Eu não tenho essa coisa de que eu tenho que fazer, sei lá, essa cobrança tão grande comigo mesma. Acho que quando é pro cliente, pra mim, é muito mais fácil de eu ser, né, constante e não é responsável, mas, né, de realmente pegar e fazer as coisas do que pra gente que acaba, mas eu não vou fazer hoje e posso compensar amanhã. Se a gente não fizer nem hoje, nem amanhã, nem nunca mais, a gente que tá perdendo, então tudo bem, a gente sobrevive do jeito que tá, sabe? Tipo, não tá tão ruim do jeito que tá, dá pra manter. Mais ou menos isso. Que eu acho que é uma das dificuldades de você trabalhar pra si próprio, né? Sim. Eu acho que, assim, retificando o que você já falou, o que mantém a gente, né, animado e com vontade de fazer, e gravar, e publicar, e editar todo dia, é o fato de que a gente tem um objetivo maior, né? A gente está fazendo isso porque a gente quer chegar em algum lugar, porque, né, a gente está querendo construir audiência, querendo construir um público, né, um público realmente engajado, para a gente poder realmente gerar nosso produto e de fato viver disso. Sim. E mais do que isso, a gente tem um sonho no final. Sim, tem outro objetivo ainda por trás disso. Que é uma coisa mais pessoal, mas ainda é o que motiva a gente a trabalhar dessa maneira. Com certeza. Não vem ao caso falar disso agora, no momento futuro a gente fala, mas acho que o que motiva realmente a gente são esses nossos objetivos. A gente tem um objetivo grande, a gente foi dividindo ele para ter pequenos outros objetivos de curto prazo, que são mais fáceis de alcançar, são mais rápidos de serem alcançados, e a gente vai alcançando essas pequenas etapas, e isso vai dando ânimo e vai dando gás pra gente chegar na próxima, e na próxima, e na próxima, e assim
manter o ritmo, né? Sim. E eu acho que a principal coisa que faz você se manter ativo, ou se manter, né, constante, é mesmo o hábito, sabe? Se você se habituar a começar e a fazer isso, né? Todo dia eu vou fazer isso. Então, todo dia a gente vai produzir um vídeo. Todo dia a gente vai estudar. Ou todo dia, o que quer que seja o seu plano ou o seu sonho, que, né, essa etapa, essa pequena coisa que você pode fazer para chegar lá, você vai ficando mais fácil, porque aquilo, às vezes a gente não tá com ânimo de começar. E vira e mexe a gente não tá, principalmente nessa situação agora. E realmente, ficar sem sair de casa, né, e toda essa preocupação com tudo e tudo mais, mas já que eu acho que ficar sem sair de casa dá mais desânimo, né? Porque você, Sim. apesar das preocupações e tudo mais, quando você sai, você se conecta com outras pessoas e você vê outras coisas e tudo mais, você acaba, né, esquecendo um pouco todos os outros problemas. Agora, quando você tá ali em casa, fica só o desânimo. Você acorda ali e o que você vai fazer? O dia todo ali. Então, não ajuda. Mas manter o hábito e principalmente começar, mesmo que a gente não esteja animado de fazer, se a gente começar a fazer, provavelmente o ânimo vai vir. A vontade de continuar e de terminar. E ok, vai ser talvez só aquele projeto, como eu comecei falando sobre o Lucas, vai ser só aquele desenho que eu vou fazer hoje. Mas só de você começar, você já fica mais propenso a continuar e até se sentir mais animado de fazer alguma coisa. E como a gente, né, se comprometeu a fazer esses vídeos, fica mais fácil pra gente se manter ativo. Pois é. Porque a gente tem que começar, porque sim, e depois que a gente começa, fica mais fácil. Até às vezes a gente faz 1, 2, 3, 4 vídeos num dia só. No quarto a gente já tá, não, vamos fazer mais um, vamos fazer mais um. No primeiro a gente tava, putz, grila. Tem que fazer 2 vídeos. Aí quando a gente vê, a gente já gravou 4, quer fazer mais um, mas sei lá, acabaram os temas e a gente não tem conseguido gravar mesmo. E a gente teria que pensar no tema e não dá. Aí nesse momento a gente parte pra fazer story. Ai. Mas o que realmente me motiva também a fazer isso todo dia é que publicar um vídeo todo dia pra mim é uma pequena vitória. Ainda mais no YouTube, porque eu tenho o Instagram pessoal, onde de vez em quando eu publico, né, tem o Instagram da Simples Forma, onde recorrentemente a gente publica também, não tem uma constância certinha, mas de vez em quando a gente publica. Mas publicar no YouTube é uma coisa um pouco mais distante, sabe? Não é tão qualquer coisa, você tem um trabalho bem maior para publicar uma coisa no YouTube. Então, publicar todo dia no YouTube, né? Eu sei que antes de eu apertar aquele botão do upload, já teve um monte de trabalho antes de planejamento, de escrever o roteiro, ou mesmo quando não tem roteiro, né? De pegar, gravar, editar tudo e fazer capa e fazer a descrição, botar tag, e é bastante trabalho antes. Então, para mim, realmente ter um vídeo publicado todo dia no YouTube é uma pequena vitória diária. Sim, com certeza. Eu escrevi no meu boletim de jornal desse mês como frase motivacional: valorize as pequenas vitórias. Essa é a nossa pequena vitória. Porque é uma coisa importante de ser lembrada, né? Que a gente tem que valorizar as pequenas vitórias também. Outra frase motivacional que eu escrevi, porque eu monto e aí eu escrevo. Aí esse mês eu botei frases motivacionais embaixo. Pra tentar me manter mais animada, apesar de tudo. Aproveite o tempo entre onde você está e para onde você quer ir. Ou aonde... Não, desculpa. Valorize o espaço entre onde você está e aonde você quer chegar. Eu demorei porque eu tava traduzindo, tá escrito em inglês. É o famoso aproveite a jornada. Que eu acho que é uma coisa muito válida, né? Antes de você alcançar o objetivo, você tem um grande caminho para trilhar, você tem um grande percurso a percorrer. Então, se você não curtir essa jornada, todo esse processo, no meio do caminho você vai se desgastar, você vai perder o ânimo, você vai perder aquele gás e muito provavelmente você não vai chegar onde você chegou, porque no meio do caminho você cansou, simplesmente.
aproveitar essas pequenas vitórias e essas pequenas coisas que a gente sente prazer em fazer da jornada, né? Seja publicar um vídeo por dia já é uma coisa que te dá um prazer, porque já é uma vitória, né? Já é uma conquista. Ou de vez em quando eu tenho publicado no meu perfil pessoal esses vídeos, essas animaçõezinhas que eu tenho feito. E às vezes eu publico mesmo achando que estão bobas, mas pelo fato de que eu sei o trabalho que eu tive para conseguir fazer aquilo, por mais que não seja grande coisa, ou que não seja nenhuma, né, animação Mirabolante. Exatamente. Não vou tentar falar isso porque eu não vou conseguir. É o que tem por trás, a satisfação que eu senti em conseguir realizar aquela pequena tarefa, por mais boba que fosse, mas que foi uma dificuldade ou foi uma conquista para mim, eu acho que são as coisas que a gente tem que tentar focar quando a gente quer construir uma coisa a longo prazo, ou manter uma constância, ou enfim, né, durante o dia a dia, porque o que a gente quer ajuda a gente, é muito bom e faz com que a gente se mantenha ativo, mas a gente não tem que viver o dia, né? A gente não tem como passar o filme rápido com a música no fundo, então a gente tem que viver todos os dias até chegar lá. Não só até chegar lá, porque quando a gente chegar lá vai ter outras coisas também. Sim, então, depois no fim das contas, a gente nunca chega lá, na minha opinião, né? Não, a gente até chega lá, mas depois que a gente chega lá, a gente tem um novo objetivo para chegar lá de novo, então... Pois é, gente. Então, é sempre uma constante que sempre tem alguma coisa que a gente vai querer mais. Mas se a gente conseguir, né, aproveitar e tentar focar em aproveitar essas pequenas coisas que normalmente é só a gente que vai ver, só a gente que vai entender por que é tão bom, por que é uma conquista, por que, né, faz valer a pena, já ajuda a gente a viver cada dia, a passar por cada dia. Com certeza. Um episódio mais profundo esse. Ai. Bem, eu queria falar sobre essas coisas, né? Porque foi eu que pensei nesse tema. Porque eu quero que a gente seja capaz de inspirar as pessoas. Eu sei que a gente está aqui para divulgar o nosso trabalho e que a gente, né, tá tentando construir alguma coisa com tudo isso, mas a gente também está aqui para tentar ajudar as pessoas. Sim. E a gente tem produzido esses conteúdos que são mais voltados para né, fazer vídeos e coisas com que você tem em casa. E porque a gente realmente quer tentar ajudar de alguma forma, e eu realmente quero que a gente seja capaz de inspirar alguém, que seja uma única pessoa de alguma forma. E eu sei que tem gente que se inspira vendo, né, as pessoas, as conquistas dos outros e vendo como é que os outros estão indo bem, fazendo essas coisas, mas eu sei que tem gente que é como eu e que não se sente assim tão motivado só de ver as vitórias, que sabe, que quer ouvir que às vezes as coisas não estão boas, mas tá tudo bem também, e que a gente tem que tentar lidar com essas coisas de alguma maneira, e com o desânimo e com o dia em que você não quer fazer nada. E eu queria trazer esse tema por isso, pra gente poder, de alguma forma, tentar inspirar as pessoas a continuarem ou a começarem. E não é só mostrando como elas podem fazer de maneira prática, né, como o vídeo que saiu ontem, em que você mostra como é que faz o tripé, não o tripé, né, mas o suporte para celular, mas eu acho que às vezes a gente também quer ouvir uma coisa que vá alimentar a nossa alma de alguma maneira, e eu espero ser capaz de poder fazer isso por alguém, porque felizmente eu consigo achar bastante conteúdo na internet que me mantém inspirada e que me dá vontade de, sabe, de fazer e de continuar, e eu quero poder fazer isso também de alguma forma. E voltando no que você falou, né, a gente tem aqui alguns objetivos com tudo isso que a gente produz, né, todo esse conteúdo. Né, a gente quer sim divulgar o nosso serviço, que a gente filma, que a gente edita, que a gente faz consultoria de filmagem, mas a gente realmente quer mesmo inspirar e ajudar as pessoas. Quando a gente começou a fazer isso, foi realmente com o intuito de ajudar. Tanto é que a gente começou isso
no período de pandemia, veio aquela iniciativa da OSI de todo mundo pegar e ajudar um pequeno negócio, pequeno comércio a divulgar o seu produto, o seu serviço através da internet, né, com vídeo. E a gente pensou nisso e a gente chegou, né, à conclusão de que a gente queria fazer isso através de conteúdo que a gente poderia ensinar muito mais gente de uma só vez. E não só isso, né, a gente vira e mexe, ajuda as pessoas individualmente quando a galera vem conversar com a gente por direct, no Instagram. Ou quando o pessoal vem falar comigo pelo Telegram, ou mesmo pelo WhatsApp, né, um número considerável de pessoas que vêm falar com a gente, pedir alguma ajuda, algum conselho, e a gente sempre dá, né, na medida do possível. Quando a gente não sabe, a gente fala, pô, peraí que eu vou pesquisar, vou ver como é que é, e te ajuda a resolver. E além dos vídeos que a gente traz tradicionalmente aqui no canal, bem, quem tá no YouTube aqui no canal, quem tá no Spotify lá no canal do YouTube, a gente, né, pensou em fazer o podcast também exatamente para poder abordar esse outro tipo de assunto e falar Sim. dessas coisas não só mais profundas, mas também mais voltadas para empreendedorismo e, né, esses outros temas que também são legais, mas que acabam gerando vídeos mais longos, né? Conteúdos. Acabam gerando conteúdos mais longos. E aí a gente quis trazer nesse formato diferente, exatamente por isso, pra gente poder abordar esses assuntos diferentes do que o que a gente traz na maioria dos dias. É que eles não são tão focados no audiovisual em si. Sim, exatamente. De vez em quando a gente solta um vídeo ou outro que não é tão focado em audiovisual, mas eu acho que aqui no podcast a gente já veio com o intuito de trazer um conteúdo não tão próximo ao audiovisual. Sim. Tá ali tangenciando todo esse universo, mas não é tão focado. Sim. Momentos de tensão, com medo do gato derrubar a câmera. O gato nesse momento está embaixo do tripé da câmera, se coçando, caçando bicho. Se a câmera cair, amanhã tem churrasquinho de gato. Até parece. E é isso. Era o que a gente queria falar hoje. Falar um pouco sobre uma coisa um pouco diferente, mas tentar trazer alguma inspiração para as pessoas. Se você se sentiu inspirado de alguma forma, por favor, manda uma mensagem pra gente. Aí na descrição tem os nossos contatos, tem as redes sociais. Manda uma mensagem pra gente que a gente vai ter o maior prazer, a maior alegria de responder a todos vocês. Né? Sim. Por hoje é só. E até amanhã. Valeu.